Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui presentes em nossa comunidade espírita Joana de Ângeles, queridas irmãs, queridos irmãos, conectados conosco, bom dia, votos de paz para todos nós. E aos que se conectarão depois, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, a depender do momento da conexão. Já estão aqui conosco na tela as irmãs Elizabeth Rodrigues, de Americana, Maria Helena, de Franca, e certamente muitos corações queridos vão se ligando a nós. Laura Parmegiani, de São João da Boa Vista. Para quem puder e desejar, tenha a Bíblia aberta hoje em Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30. Renata Simões Bernardinelli, bom dia, Renata. Gratidão também a você. O homem rico, este é o nosso tema. O homem rico, Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30. Convido todos à leitura e às reflexões. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? E ele disse: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo
e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Ana Cristina, Ana Cecília, Mima, Sandra Matos, cujos nomes queridos vejo na tela agora. A vocês o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão. Amores, todos os temas apresentados pelo Evangelho, repito, como sempre digo aqui, são lindos, atualíssimos, necessários, riquíssimos para todos nós. A passagem de agora nos recorda aquele príncipe muito rico que abordou Jesus de uma forma direta, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vamos comentando versículo a versículo, dentro da nossa disponibilidade de tempo. Vemos no versículo 19 que Jesus não aceita o elogio do príncipe quando o designa como bom. Jesus diz para ele: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Recordemos o que tantas vezes dizemos aqui: o nosso amor não é original. A nossa bondade, a nossa paciência, a nossa tolerância, tudo o que temos de bom, temo-lo graças a Deus. O bem procede originariamente de Deus. Se o príncipe estava sendo sincero no seu elogio, nem por isso Jesus deixou de carinhosamente, evangelicamente, adverti-lo. Mas se havia malícia, segundas e terceiras intenções no elogio do príncipe, chamando Jesus de bom, da mesma maneira Jesus, atento, vigilante, educado, disciplinado, cuida de educar o príncipe, cuida de despertar a atenção do príncipe para certos cuidados que devemos ter no interrelacionamento com as pessoas. Não estamos impedidos de reconhecer o mérito de alguém, a competência de alguém, o êxito de alguém. Não estamos impedidos de destacar algum ponto positivo que alguém apresente. Não estamos proibidos de estimular ninguém ao crescimento, ao progresso, ao avanço. Mas precisamos adotar extremos cuidados para não estimular
a vaidade, o orgulho, a presunção, a arrogância, a soberba, massageando o ego do outro, contribuindo até para a sua perda. Que dizer, então, quando o elogio não é sincero e vem acompanhado de intenções maliciosas para enganar o outro, para seduzir o outro, para iludir o outro. Todo cuidado nesse sentido. Mas, quando o jovem pergunta: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, como encontramos no versículo 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, e outros. E o jovem, como vemos no versículo 21, diz para Jesus: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Que conclusão podemos tirar? Que este homem era de índole boa, ser judeu, muito provavelmente era frequentador da sinagoga. Se judeu, certamente obedecia os mandamentos estabelecidos por Moisés. Mas, como vemos aqui, não basta a adesão labial, não basta a obediência a certos dogmas, a certas regras, a certas normas estabelecidas pelo culto que adotamos, pela filosofia religiosa que abraçamos. Não resolverá o problema da vida do espírito o simplesmente ir à missa, ou ao culto, ou à reunião espírita. De pouca valia será o fechar os olhos para uma oração, ajoelhar-se para a oração, para receber um passe, para beber a água fluida. De pouca valia será o batismo, a crisma, o uso do véu, o pagamento da oferta, do dízimo, se isto não vier acompanhado de uma profunda cristianização, de uma profunda cristificação do cristão. Se isto tudo não vier acompanhado de uma mudança interior, de uma transformação íntima, de uma reforma para melhor. Por fora, este príncipe era um bom religioso, mas não era um religioso bom, porque ele, em que pese a submissão às práticas exteriores, trazia um vício tremendo, terrível, grandioso, que comprometia todas as suas práticas. Ele era egoísta, extremamente possessivo, apegado, não abria mão de seu patrimônio, de suas posses. Submetia-se às regras da sua igreja, da sua sinagoga, não importa a denominação, mas se recusava a ser generoso, caridoso, misericordioso, desprendido, recusava-se a cooperar
com as pessoas mais carentes, recusava-se a ir ao encontro daqueles que aguardavam a sua contribuição. E Jesus, com o seu olhar penetrante, com a sua visão profunda, com o seu profundo conhecimento das almas, detectou isto naquele príncipe. E Jesus, depois de ouvir do jovem, como está no versículo 21, que ele cumpria todos aqueles mandamentos, Jesus diz para ele, tocando no ponto central, versículo 22, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Não devemos dar uma interpretação literal ao versículo 22. Jesus queria que aquele homem ficasse mendigo, miserável, pobre. Jesus queria mesmo que o homem vendesse tudo, que repartisse tudo entre os mais carentes, tornando-se mais um carente na humanidade, mais alguém necessitado na comunidade. Não é este o sentido. Jesus estava dizendo para aquele homem rico, transforma o teu patrimônio, transforma a tua fortuna, transforma os teus talentos, os teus recursos em bênçãos para quantos você puder beneficiar com o seu comportamento. Não seja centralizador, não seja tão possessivo, tão apegado, não use os seus bens exclusivamente para si, exclusivamente para o seu conforto, para o seu luxo, para a sua ostentação. Transforme todas estas possibilidades em bênçãos para quantas criaturas você puder alcançar com a sua benevolência, com a sua generosidade, com a sua caridade, com o seu carinho. E isso é de uma atualidade tremenda, incrível, grandiosa para todos nós. Cada um de nós necessita se perguntar quais os recursos que detém. Tenho alguma cultura filosófica, pois devo compartilhar desta cultura com as demais criaturas. Tenho algum conhecimento do Evangelho, pois devo compartilhar deste conhecimento com os meus irmãos de humanidade. Eu tenho algum recurso financeiro que me permite, além de atender às minhas necessidades reais, atender às necessidades dos meus irmãos de humanidade. Sou uma pessoa inteligente, devo colocar essa inteligência a serviço do próximo. Possuo alguma bondade em meu coração, pois eu devo disponibilizar esta bondade em favor das criaturas. Mais adiante, no versículo 28, dando um salto nos versículos para mantermos coerência na exposição, Pedro diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro
estava dizendo que ele havia abandonado a esposa, que ele havia abandonado a sogra. Pedro estava dizendo que havia abandonado filhos, amigos, o trabalho da pesca. Assim como o homem rico não precisava abrir mão de tudo, tornando-se também ele um mendigo a mais na terra, um carente a mais, também nós não precisamos abandonar cônjuge, abandonar filhos, netos, abandonar a parentela, abandonar os amigos, o trabalho profissional, as nossas ocupações para supostamente seguirmos a Jesus, servirmos a Jesus, porque nós serviremos ao Evangelho, nós serviremos a Jesus onde estivermos, com quem estivermos, como estivermos, vamos servir ao Mestre, servindo aos nossos irmãos de humanidade. É por esta razão, ou por estas razões, que não basta a adesão a uma denominação religiosa, não basta a frequência ao templo religioso, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja qualquer outro templo. Não basta simplesmente louvar, cantar, ajoelhar, orar, emocionar-se. Se estas práticas não vierem acompanhadas do amor praticado, do amor que se abre para os seus irmãos de humanidade. Como amar a Deus se não amamos o próximo? Como amar a Deus que não vemos, escreve o apóstolo João ou Tiago, não tenho agora memória segura. Como amar a Deus a quem não vemos, se não amamos aos nossos irmãos aos quais vemos? O amor a Deus se complementa, o amor a Deus se aperfeiçoa no amor ao próximo. E que próximo? O próximo mais próximo. Neste momento, temos aqui algumas almas que vieram participar conosco destas reflexões, pois elas são os meus próximos neste momento. Algumas almas estão conectadas conosco pelas redes sociais, pois vocês são os meus próximos também neste instante. Depois, quando alguém se conectar, este outro será também o meu próximo, e assim o nosso amor vai se expandindo ao infinito, para que nós possamos assim crescer em moralidade, crescer em ética, crescer em espiritualidade, crescer evangelicamente, crescer cristãmente. Então, amados, a passagem do homem rico nos serve muito e devemos reconhecer que ricos somos todos. Todos somos ricos. Não há na terra, explicando esta sentença, alguém que não seja tão pobre, tão carente, tão miserável,
que não tenha algo de bom para oferecer a alguém. E entendamos que o bem que temos pode expressar-se em um olhar, em uma palavra boa que venhamos a proferir em favor de alguém. Estas pequeninas coisas que na verdade são grandiosas. Basta recordar aquelas expressões mágicas: bom dia, boa tarde, boa noite, bom te ver, como vai você? Muito obrigado, Deus te abençoe, muita paz, que bom te ver. Vamos insistir nestas atitudes singelas, mas ao alcance de todos nós. Um sorriso pode mudar o dia de alguém. Para isso, basta querermos. Então, não nos consideremos tão ricos, tão ocupados com certas coisas, ao ponto de dizermos que não encontramos tempo para o trabalho do bem. E também não nos afirmemos assim, tão carentes, ao ponto de nos reconhecermos impossibilitados de algo fazermos em favor de alguém. Vemos aqui que o homem rico ficou muito triste, porque apesar de adotar uma filosofia religiosa, era cronicamente egoísta, muito focado em si mesmo, escravo do que possuía. Na verdade, ele era possuído pelo que ele julgava possuir. E todo aquele que é possuído pelo que possui, em verdade não possui, é possuído. E todo possuído é escravo, e todo escravo é infeliz, porque se torna refém daquilo que tem, daquilo que detém momentaneamente. Jesus nada tem contra a fortuna, contra a riqueza material, contra o dinheiro. Jesus nada tem contra a cultura, contra a inteligência, contra a fama, a beleza, o poder, a autoridade. Todas estas possibilidades com o Evangelho são utilíssimas na terra, são necessárias e podem produzir imenso bem para esta humanidade tão carente que aguarda por nosso concurso. É o que o meu coração traz com singeleza, sempre, mas sempre amorosamente. Mônica, Ronaldo, Nida, Ana Paula, Ambelina e outros corações queridos, a todos, a todas, a minha gratidão e o meu amor com Jesus.